Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós continuaremos a falar sobre a hidrografia do Brasil, trabalhando agora a bacia do Rio Paraná e a bacia Tocantins-Araguaia. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like nesse vídeo, vai me ajudar bastante e ajudar a crescer o canal. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, dá uma olhada no slide aí, ó. Bacias hidrográficas do Brasil, trabalhando agora a parte 3. E começando aqui, ó, pela bacia do Rio Paraná. Eu coloquei que o Rio Paraná é o principal rio da Bacia Platina. Nós temos uma bacia hidrográfica aqui na América do Sul, que é considerada uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, que é a Bacia Platina, ou Bacia do Rio da Prata. E essa bacia ela é tão grande que ela tem três grandes rios passando pelo nosso país: o Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Três grandes rios que pertencem à Bacia Platina: Paraná, Paraguai e Uruguai, sendo que desses três o maior e o mais importante é o Rio Paraná. Já caiu na prova da ESA, então fica atento, tá? O Rio Paraná é o segundo rio. Tô falando de rio, tá? Rio é diferente de bacia. Bacia é um conjunto de rios. Rio é um só. Então, o Rio Paraná é o segundo rio de maior descarga do Brasil, ou volume. Descarga é a mesma coisa que volume. Há um tempo atrás, no edital da ESA, no livro da Lígia Terra, tinha uma hierarquia que era cobrada pela prova da ESA, em relação às maiores bacias hidrográficas em relação ao volume de água, tá? Então você tinha a maior bacia em volume de água, a bacia amazônica, que ainda é assim. A segunda maior bacia em volume de água, Tocantins-Araguaia, tá? Também permanece assim. Só que, de acordo com a hierarquia, a terceira bacia maior em volume, bacia do Rio Paraná, a quarta, bacia do São Francisco, quinta, bacia do Paraguai e a sexta era a bacia do Uruguai. Só que essa informação saiu do livro do edital, essa hierarquia saiu. O que você ainda encontra nos livros do edital é em relação ao rio. E são três só, tá? Então, o maior rio em volume de água é o Rio Amazonas. O segundo maior rio em volume de água, em quantidade de água, é o Rio Paraná. E o terceiro maior é o Rio Tocantins. Desses três, eu recomendo focar principalmente nos dois primeiros: Rio Amazonas, que é o maior, e o Rio Paraná, porque são os maiores indiscutivelmente. Agora, o Rio Tocantins ainda tem um debate se ele é o terceiro mesmo ou não. Ele até tá no livro do edital, essa informação de que o Rio Tocantins é o terceiro maior em volume, tá no livro do edital, tá? Vale para vocês, mas foca principalmente no primeiro e no segundo. Show de bola? Voltando aí, ó. O Rio Paraná, ele é formado pela junção do Rio Grande com o Rio Paranaíba. Toma muito cuidado com esse nome aqui, porque a ESA já fez uma pegadinha sobre isso. Porque existe o rio Paranaíba e existe o rio Parnaíba. O rio Parnaíba é um rio lá do meio norte nordestino. A gente vai trabalhar ele aqui também. Mas o rio que forma o rio Paraná é o rio Paranaíba, tá? E o encontro do rio Paranaíba com o Rio Grande, um outro rio muito famoso da bacia, onde você tem, por exemplo, a usina de Furnas, o encontro desses dois rios, Grande e Paranaíba, ocorre na divisa entre São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Já caiu na prova 10, então fica atento, beleza? Parte do Rio Paraná é utilizado para delimitar a fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A bacia do Rio Paraná abriga a hidrovia Tietê-Paraná, uma hidrovia muito famosa, muito cobrada em prova, tá? Eu falei para vocês na primeira aula que quando uma bacia é planáltica, quando os rios são rios de planalto, eles são favoráveis para a geração de energia hidroelétrica, né? O rio de planalto tem queda d'água. Agora, quando o rio é de planície, ele é muito bom para navegação, mas eu falei para tomar cuidado porque por mais que o rio de planalto tenha queda d'água, ele também pode ser utilizado para navegação, através de um sistema que nós chamamos de eclusas. E a bacia do Rio Paraná é uma bacia planáltica, mas através dessas eclusas
parte da bacia acaba sendo utilizada para transporte de cargas. E é o que a gente fala sobre a bacia, sobre a hidrovia, perdão, Tietê-Paraná. Essa hidrovia Tietê-Paraná ela é muito utilizada para transportar etanol, álcool, tanto é que ela é conhecida como a hidrovia do álcool, né? São Paulo, maior produtor de cana-de-açúcar, parte do etanol produzido é transportado por essa hidrovia Tietê-Paraná, daí hidrovia do álcool. Também é utilizada para transportar produtos manufaturados, ou seja, produtos industrializados. É utilizada para transportar grãos e por aí vai. Então, essa hidrovia Tietê-Paraná, que faz parte da bacia do Rio Paraná, ela é utilizada para transporte de cargas através de um sistema que nós chamamos de eclusas. Show de bola? Voltando aí, ó. A bacia do Rio Paraná abriga o aquífero Guarani. Já caiu na prova da ESA várias vezes e de várias formas. Eu falei para vocês que aquífero é um reservatório de água subterrâneo. É um grande reservatório de água que fica embaixo da terra. E nós temos vários aquíferos no Brasil. Eu falei para vocês na aula passada do aquífero Grande Amazônia, né? Mas também temos o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, ele pega 4 países. Ele pega o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, ou seja, os 4 países que pertencem ao Mercosul, tá? Mercosul são os países aí que têm a ocorrência do aquífero Guarani. A maior parte desse aquífero fica no Brasil. Mas toma cuidado porque uma vez caiu na prova da SpaceX e a ESA pode explorar isso também. Na questão da SpaceX dizia que o Brasil possui total soberania sobre o aquífero Guarani, ou seja, o Brasil manda em todo o aquífero. Errado, tá? Cada país vai utilizar o aquífero de uma maneira diferente. O Brasil, ele tem soberania sobre o aquífero no seu território. Agora, os outros países também vão utilizar esse aquífero de acordo com a sua maneira, com o seu objetivo. E o Brasil não manda em todo o aquífero, fica muito esperto sobre isso, que já caiu na prova. Show de bola? Aqui no Brasil, esse aquífero Guarani ele acaba sendo muito utilizado para irrigar a produção agrícola lá do Centro-Oeste, principalmente a soja, tá? Já é utilizado, inclusive vem sendo contaminado por conta do agrotóxico utilizado nessa produção agrícola. Show de bola? Voltando aí, ó. Então, o aquífero Guarani pega 4 países, os países do Mercosul, e no Brasil ele vai pegar os 3 estados do Centro-Oeste, ó. Ele vai pegar aqui Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, os 3 do Centro-Oeste. Ele vai pegar os 3 estados da região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e pega 2 estados do Sudeste, Minas Gerais e São Paulo. São os 2 estados que ficam mais para o interior, então acabam recebendo aí esse aquífero, Minas Gerais e São Paulo, beleza? O Rio Paraná possui a sua foz no Rio da Prata. Então, ó, o Rio Paraná ele desemboca no Rio da Prata. O Rio da Prata é o principal rio da Bacia Platina. Daí, Bacia do Rio da Prata ou Bacia Platina, porque o rio principal é o Rio da Prata. E eu falei que o Rio Paraná faz parte da Bacia Platina. Então, a foz do Rio Paraná no Rio da Prata. Bola? De todas as bacias hidrográficas do Brasil, a bacia do Rio Paraná é a bacia que tem a maior capacidade instalada, aproveitada. Toma cuidado, porque se a prova da ESA perguntar qual é a bacia que tem a maior capacidade não instalada, bacia amazônica. Agora, a maior capacidade aproveitada é a bacia do Rio Paraná. Ela é uma bacia planáltica, muito favorável para a geração de energia, fica em uma região geoeconômica muito importante, que é a região Centro-Sul, uma região muito dinâmica economicamente falando, tem uma forte concentração industrial, então gera muita energia, tá? E é a maior em capacidade instalada. A segunda maior em capacidade instalada é a bacia do Rio São Francisco, tá? Mas Paraná é a maior. Show de bola? Com isso, nós temos várias usinas hidrelétricas na região. Eu coloquei aqui as principais usinas da bacia do Rio Paraná. No próprio Rio Paraná, nós temos a usina Binacional de Itaipu,
pertence 50% ao Brasil e 50% ao Paraguai, tá? A usina de Itaipu, no Rio Paraná, fica no estado do Paraná. A usina de Ilha Solteira, no estado de São Paulo. A usina de Jupiá, que fica entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. E a usina de Porto Primavera, prova 10 adora falar dessa usina, também fica no estado do Paraná, e todas essas aí que eu mencionei agora, diretamente no Rio Paraná. Agora, nós temos algumas usinas que ficam no Rio Grande, como, por exemplo, a usina de Marimbondo, entre São Paulo e Minas Gerais, e a usina de Furnas, em Minas Gerais. A usina de Furnas, lá na aula de industrialização, eu falei que ela foi construída durante o governo JK, tá? Então, a usina de Furnas, no Rio Grande, estado de Minas Gerais, bastante cobrada pela prova da ESA, fica atento. E nós temos algumas usinas que ficam no Rio Paranaíba, como a usina de Itumbiara, no estado de Goiás e Minas Gerais. A usina de São Simão, que também fica na divisa entre Goiás e Minas Gerais, e a usina de Emborcação, no estado de Minas Gerais. É claro que você não vai conseguir decorar todas, né, para a prova da ESA, mas nós temos algumas importantes, tá? Algumas que já foram mais faladas, então foca nelas, como por exemplo a usina de Itaipu, a usina de Ilha Solteira, Porto Primavera, a usina de Furnas, por conta do governo JK, também bastante falada. Então dá um foco maior nessas usinas aí. Isso aí é uma imagem, tá, do aquífero Guarani. Como eu disse, ele vai pegar a porção centro-sul do Brasil, ó, os 3 estados do centro-oeste, vai pegar Minas e São Paulo no sudeste e os 3 estados da região sul. Além do Brasil, você encontra esse aquífero também no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, os 3 do Mercosul. Isso é um panorama geral, tá, da bacia do Rio Paraná. Eu só queria mostrar para vocês a quantidade de eclusas na bacia. As eclusas, elas estão em verde aqui, ó. Então, olha a quantidade de eclusa nesse rio aqui. Isso aqui é o rio Tietê, ó. E o rio Tietê, ele vai direto para o rio Paraná. Olha quantas eclusas nós temos para transportar navios. Por isso ela é muito utilizada para transporte de carga, tá? E em vermelho, essa linha vermelha, são as barragens, as usinas, ó, São Simão, Marimbondo, tá? Porto Colômbia, várias usinas hidroelétricas na bacia do Rio Paraná. Por isso, maior aproveitamento instalado, maior capacidade instalada aí. Novamente uma imagem ainda, na verdade um videozinho das eclusas, como funciona uma eclusa. Eu já mostrei para vocês isso na primeira aula. Você fecha a porta, você abre aqui, ó, a montante. Lembrando que a montante é de onde você tem a nascente da bacia, tá? Montante é em direção à nascente e jusante é em direção à foz. Não precisa ficar se prendendo à dinâmica da eclusa, mas o que é montante e o que é jusante é importante. Montante em direção à nascente, jusante em direção à foz. E agora a bacia Tocantins-Araguaia. A bacia Tocantins-Araguaia, o rio principal é o rio Tocantins, tá? E esse rio principal, o rio Tocantins, ele se encontra com o rio Araguaia, que é o principal afluente. O encontro desses dois rios ocorre em uma região chamada de Bico do Papagaio. Bico do Papagaio é uma região que fica entre 3 estados: Tocantins, Pará e Maranhão. É isso aqui, ó. Que é o Bico do Papagaio, ó. No norte do estado de Tocantins, a ponta do estado de Tocantins, ó, ao norte, parece realmente um bico de papagaio, que fica entre o Pará, o Maranhão e o próprio estado de Tocantins. E é nesse Bico do Papagaio que você tem o encontro do Rio Araguaia, o iPhone aqui começou a apitar igual um maluco, e o Rio Tocantins, tá? O encontro desses dois rios, Tocantins e Araguaia, também lá no Bico do Papagaio. O rio Tocantins é o terceiro maior em descarga do Brasil, terceiro maior em volume de água. O maior é o rio Amazonas, o segundo o Paraná e o terceiro maior rio, Rio Tocantins. A bacia Tocantins-Araguaia abriga a maior ilha fluvial do mundo. Fluvial com F é rio. Então, ilha fluvial é uma ilha, é um grande banco de areia que fica no rio. Maior ilha fluvial do mundo é a Ilha do Bananal, que a prova da ESA adora falar. É isso aqui, ó.
Tá vendo esse banco de areia aqui no Rio? Isso é uma ilha fluvial. É uma ilha onde ao redor você tem um rio. Show de bola? E a maior fica na bacia Tocantins-Araguaia. Existem ilhas fluviomarítimas também. São ilhas que são delimitadas uma parte pelo rio, são banhadas pelo rio, geralmente ficam no litoral, né? Obviamente. Ilhas que ficam ali coladas com o continente, mas no litoral. Então, uma parte dessa ilha é banhada pelo rio, que está desaguando no mar, e do outro lado da ilha, essa porção é banhada pelo mar, daí fluviomarítima. Um grande exemplo disso é a Ilha de Marajó, no estado do Pará, considerada aí uma das maiores ilhas fluviomarítimas do mundo. Mas voltando aqui, ó. A bacia Tocantins-Araguaia é muito utilizada para transporte de carga, tá? Principalmente para soja. Parte da soja que é produzida no Centro-Oeste e também a soja que vem crescendo no Nordeste, na região da Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Nessa região ela também acaba transportando a soja que é produzida lá. A bacia deságua na Ilha de Marajó. Ilha de Marajó, no estado do Pará, é onde você também tem a foz da bacia amazônica, tá? Ilha de Marajó possui a foz da bacia amazônica e da bacia Tocantins-Araguaia. Fique esperto aí. Ilha de Marajó é bastante cobrado pela prova da ESA, tá? A Ilha de Marajó é onde você tem, por exemplo, o maior rebanho bufalino do Brasil, rebanho de búfalos. E a prova já explorou isso. Nós temos algumas usinas hidroelétricas na bacia Tocantins-Araguaia, como a usina de Serra da Mesa, no estado de Goiás, e a usina de Tucuruí, bastante famosa, lá no estado do Pará, fica no rio Tocantins. A usina de Serra da Mesa, como ela fica no estado de Goiás, praticamente no meio do Brasil, nós falamos que essa usina funciona como elo norte e sul do sistema elétrico brasileiro. Norte e sul porque ela fica no meio do Brasil. Ela fica entre a porção setentrional e a porção meridional do país. E a usina de Tucuruí, ela liga o sistema hidroelétrico, né, da Amazônia ao Nordeste. Através de cabos de transmissão, ela fica praticamente entre o Nordeste e a Amazônia. Daí, elo Amazônia-Nordeste. Show de bola? Já mostrei essa imagem para vocês. Aqui, ó, é a Ilha do Bananal. Olha o tamanho da Ilha do Bananal. Não é toda essa porção em marrom, mas fica boa parte dela aqui, tá? Como eu disse, a Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo. Belezinha? Foi? Bom, cachorro latindo aí, vou ficando por aqui. Terminei a aula, trabalhamos bastante conteúdo sobre as duas bacias e até o próximo vídeo. Beijos, abraços, fui!